Olá pessoal, boa noite. Mais um vídeo aqui apresentado pela Igreja de Cristo em Santos. Então, pessoal, quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Se é a primeira vez que estão nos assistindo, né? Nós temos outros vídeos anteriores que têm informação valiosa para todos vocês. Obrigado a todas as pessoas que estão curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Pessoal, para hoje nós temos um tema muito interessante. Lembre-se que todas as aulas bíblicas que nós temos feito aqui são corroborados com a palavra de Deus, né? Você pode conferir cada passagem que nós apresentamos aqui com as escrituras, né? Aqui os nossos estudos, né, um esforço que nós fazemos porque na verdade a palavra de Deus fora da tecnologia deve ser compartilhada assim, de pessoa a pessoa, vai pregando, anunciando de casa em casa. Mas aqui estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais receber as pessoas em casa. As pessoas não querem saber de Deus, e quando querem saber, procuram informação nas redes sociais. Então nós estamos aproveitando, né, o meio para espalhar a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então hoje nós vamos estudar sobre o pecado. Talvez seja um tema muito simples para algumas pessoas, mas para outros vai ser um tema muito interessante, né? Assim que, se você quer deixar os seus comentários, pode deixar. Lembre-se de manter o respeito, né, nos seus comentários. Se tem pergunta também pode fazer. Então vamos lá, pessoal. O tema do pecado deveria ser um tema falado todos os dias. Mas por quê? Porque o pecado é uma doença mundial. O pecado é uma doença que mata os seres humanos. O pecado, na verdade, não é algumas pessoas comparam a doença do pecado com uma doença que não tem cura. Nem mais sabemos que o pecado tem remédio, tem cura. Tem como se curar, tem como se salvar, tem como se liberar do pecado. Então, pessoal, é muito importante falar disso. E sabemos também que todas as pessoas no mundo somos cientes do que é certo e do que é errado, falando de pessoas adultas. Mas também tem crianças, vamos falar assim, de 9, 10 anos, 11, 12 anos, que eles já sabem o que é certo e o que é errado. Nós, assim, compartilhando a palavra nas ruas, eu tenho falado para pessoas, né, crianças, conversar um pouco com ele, falar um pouco de Cristo, e eu faço pergunta para ele: você sabe o que é pecado? E ele responde assim, de uma forma bem natural. Ele sabe que é fazer uma coisa errada. Eu peço um exemplo para eles e eles podem dar um exemplo o que é pecado. Então, os seres humanos somos cientes do pecado. Então, no nosso primeiro aspecto hoje, vamos ver biblicamente o que é o pecado. A palavra de Deus fala do pecado em todas as páginas da Bíblia, né? Na Bíblia toda fala do pecado. Então a palavra pecado vem de uma palavra no idioma grego, amatia. Amatia. Agora eu não preparei aquela palavra aqui para mostrar para vocês, mas você pode procurar também, pesquisar, né? Fazer as suas pesquisas e vai encontrar a palavra amatia, né?
e significa errar ao alvo. Existe uma teoria, né? Uma teoria, uma história, também pode ser uma história, que a palavra pecado, ela nasceu do fato de uma pessoa que jogava o arco e flecha, né? Para ele atirava a flecha, né? E tinha que acertar naquele pontinho, né? Que tava aqui tem aquela bola, né? Aquela bola que corre e tinha no centro um pontinho. Aí ele tinha que acertar no pontinho. Aí quando a flecha caía fora do pontinho, aí a pessoa fala, pecou, é pecado. Então faz sentido, né, essa história ali, e essa daí que pecado significa desviar-se do certo. Se desviou do certo, pecou, tá bom? Então, na Bíblia nós encontramos um conceito muito bem definido nas palavras do apóstolo João. Nos dias de hoje, eu vou usar a versão da Almeida Revista Atualizada, né? Eu estava usando a revista corrigida, mas hoje vamos usar a Bíblia Almeida Revista Atualizada, devido a que tem passagem na revista atualizada que ela se assemelha mais com os textos originais, tá bom? E a revista corrigida não, ok? Então, vamos lá. Diz assim, temos aqui o nosso primeiro texto, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Esse texto aqui está mais próximo do original, né? Você vai pesquisar no grego original, no interlineal, vai encontrar essa palavra, né? Transgressão da lei, assim mesmo. Então, o que significa? Significa o que estávamos falando, desviar-se do certo ou transgredir a lei. Nisto aqui, nós podemos acrescentar mais uma coisa, que universalmente nós estamos sendo regidos por duas leis. Primeiramente, a lei divina de Deus para a humanidade inteira, e também a lei humana. E duas leis. Alguém pode falar que também existe a lei da consciência, porque a Bíblia fala da lei da consciência, mas a lei da consciência seria a lei de Deus escrita nos nossos corações, tá bom? Aí então temos a lei de Deus nos nossos corações e a lei dos homens. Aqui eu posso falar duas coisas. Por quê? Porque se temos duas leis, qual é a diferença entre uma lei e outra? A lei divina é uma lei que abarca a humanidade inteira, né? Uma só lei. E as leis humanas, cada país, cada nação tem a sua própria lei, tá? E tem algumas leis também que são internacional, que nem as leis de trânsito, né? Aquele símbolo, o sinal do semáforo, do verde, amarelo e vermelho, é a mesma coisa no mundo inteiro, tá? Mas tem outras leis, e as leis humanas são regras legisladas no Congresso de cada país, né? Segundo o que fala aqui, vamos lá, na carta dos Romanos,
Carta dos Romanos, capítulo 13, diz assim a escritura. Presta atenção. Ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, mas aqui está escrevendo à igreja. Está falando para a igreja. E ele está relembrando uma coisa que eles já conheciam, né? Aí ele está falando para eles que devem de se sujeitar às autoridades, aos governos. Só que acontece uma coisa, a obediência das pessoas às leis deve estar também ligado com a obediência a Deus. Por quê? Porque uma nação pode ter leis na sua legislação que são contra a vontade de Deus. E aí, uma pessoa que é temente a Deus, essa pessoa não está obrigada a cumprir uma lei que naquele país foi estabelecida pelos homens, mas é contra Deus. Aí resulta uma perseguição para aqueles que acreditam em Deus, aquele que quer fazer o certo. Aí seria o governo da terra, desviando ou tentando desviar as pessoas, fazendo o povo pecar. Entendeu? Então, nós temos aqui o caso do apóstolo Paulo falando para a igreja e fala que todas as pessoas devem se sujeitar às autoridades, né? Porque elas são estabelecidas por Deus, ou seja, em grande parte dos países no mundo são considerados que tem democracia, né? Que o povo faz uma eleição e eles votam e tem direito de eleger, né, o seu candidato. E aí as pessoas votam e a maioria ganha. Aí coloca aquele presidente, né? Mas aquele presidente não é tanto pelo voto do povo. Aí tem a ver muita vontade de Deus. Deus permitiu que aquela pessoa ficasse para governar aquele povo. Tá vendo aqui? Ó, se dá uma olhada aqui rapidinho no versículo 1, diz, na segunda parte diz assim: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, é a vontade de Deus. Também sabemos que existem muitos países que estão em outro tipo de situação, né? Mas é Deus que está permitindo. Então, ali, quando nós vemos a legislação do país e erramos naquilo que foi estabelecido no meu país ou na minha nação, então eu peco. É pecado.
Um exemplo, o semáforo deu a luz vermelha, mas eu passei. A luz vermelha é para parar. A luz do amarela é preventiva. E a verde é para passar mesmo. Tá? Então, quando nós passamos no vermelho, então nós estamos transgredindo a lei. Isso significa que estou pecando. E pecando voluntariamente, porque eu conheço que isso é assim. O mundo, então, está cheio de pecado cientemente e não quer se afastar do pecado. Nós vivemos num mundo cheio de pecado. Todos somos pecadores. Todos temos falhas, né? Todos falhamos e todos os dias. Então, o que acontece? Primeiro, as autoridades são estabelecidas por Deus. Todo aquele que se opõe à lei estabelecida por Deus resiste a Deus. Também há uma condenação para aquele que se enche de pecado. Todos sabemos que o pecador terá um final terrível lá na eternidade. A lei civil está para punir aquele que transgrede a lei. Mas também é necessário estar sujeito por causa da consciência. Né? Se eu sou uma pessoa temente a Deus, eu vou parar para pensar também que se eu estou errando com as leis estabelecidas no meu país, estou também em desobediência com Deus. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque o pecado é transgressão da lei, seja a lei de Deus e a lei dos homens. Mas aqui falamos mais um pouco da lei dos homens, né, do que a lei de Deus, porque a lei de Deus está na nossa consciência, né? Por exemplo, sabemos que é pecado roubar, furtar, a fornicação, o adultério, que são pecados bem marcados na Bíblia. Fornicação e adultério, né? Mais para frente nós vamos ter um estudo especial sobre isso. Sabemos que adultério é a fornicação, é relação sexual ilícita fora do casamento. Mas o adultério é relação sexual ilícita dentro do casamento. Então, é pecado, né? Temos outra coisa, por exemplo, alterar o valor das coisas que vendemos, né? Que fazemos venda de alguma coisa. Alterar o valor é pecado, é errado, tá? Ou seja, pecados são tantas coisas que poderíamos falar sobre o pecado, mas nesse primeiro aspecto aqui era só para esclarecer o que é o pecado. Assim, resumindo, pecado é transgressão da lei dos homens, da lei de Deus. Fazer errado, se desviar do certo é pecado, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que vamos, nosso segundo aspecto aqui, é a origem do pecado. Sabe que o pecado teve uma origem? A origem do pecado foi no diabo mesmo, e foi no céu. Você acredita? O pecado veio do diabo e o diabo veio do céu. Ok? No livro de Ezequiel, no capítulo 28, vamos lá, agora vamos para o Antigo Testamento. Livro de Ezequiel, capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 11.
Diz assim: Veio a mim palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, o ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então essa passagem ali é uma comparação. O profeta Ezequiel, ele está falando, né, uma profecia para o rei de Tiro naquela época. Por quê? Porque o rei de Tiro, segundo esse escrito aí, segundo essa passagem, né, ele estava preparado para ser uma pessoa grande, poderosa. Mas o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o diabo. O diabo, ele foi feito um querubim. Querubim fala um querubim protetor, né? Querubim tem aqueles rangos altos que são aqueles que estão perto do trono de Deus, os querubim. Então, foram criados daquele jeito tão especial, tanto que fala essa escrita que ele estava no Éden. E aí tem várias coisas para ver ali que sabemos que é Satanás mesmo, né? Ou seja, o orgulho e a arrogância do rei de Tiro era semelhante ao diabo, porque a arrogância e o orgulho são características do diabo. Deus não tem essas características. Deus não tem essas qualidades, né? De ser arrogante. Deus não é arrogante, né? Deus também não é orgulhoso. Sabemos que Ele é justo, Ele é santo, e Ele se aira também. Mas isso não tem nada a ver com essas duas qualidades que está falando aí, né? Então, o diabo, ele foi criado por Deus, e aqui a escritura fala que ele é perfeito até o dia que se achou nele iniquidade. A palavra iniquidade que aparece aí, na versão Almeida Revista e Corrigida, é substituída por transgressão da lei, que significa pecado. Então, era perfeito nos seus caminhos até o dia que se achou nele pecado. Então, isso, quando foi que aconteceu? Ninguém sabe. Alguém pode, desses homens que ensinam, que tem vídeos
um monte de vídeo que são famosos. Pode falar qualquer coisa disso aí, que quando que foi, quando que aconteceu, ninguém sabe. A Bíblia não fala quando que foi. Jesus fala que ele viu cair do céu aquela estrela, mas não fala quando que foi. E ele fala: eu via o diabo cair do céu como uma estrela. Essa passagem não está aqui no nosso estudo, mas Jesus ele falou. Pode fazer as suas pesquisas. Então, a origem do pecado foi no diabo mesmo. Portanto, todos nós, quando cometemos pecado, quando erramos nas coisas, nós estamos obedecendo ao diabo ou seguindo ao diabo. Olha que perigo. Olha que perigoso que é. O diabo, ele é o protagonista do pecado. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Porque a mentira é um pecado muito comum. Tem pessoas que até são especialistas na mentira. Pessoas que sabem mentir. Que sabem manter o rosto cheio de verdade, falando uma mentira. Não sei se dá para entender. Aqui a pessoa que está falando uma mentira, mas no seu rosto parece que está falando verdade. Tem muitas pessoas assim. Então, vamos ler essa passagem, vamos ver essa passagem ali, no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Versículo 44. Vamos lá. Diz assim, pessoal: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira, a sua origem está no diabo. Então aquela pessoa que fala mentira está seguindo o exemplo do diabo. Porque o diabo não tem verdade, ele não pode falar a verdade. Ele jamais consegue falar a verdade. Então, por isso que o pecado, nós falamos que é uma doença mesmo nos seres humanos. É aquilo que vai entrando nas nossas vidas, e às vezes o pecado fica tão dentro de nós que faz parte de nós como uma coisa que deve morrer conosco. E é tão difícil para as pessoas deixar o pecado, praticar o pecado. Aí quando a pessoa conhece a verdade, porque a verdade é contrário à mentira. E o pecado é contrário à santidade. Aí quando nós falamos para as pessoas da santidade, da sujeição a Deus, que é verdade, aí muitas pessoas não gostam. Primeiro, porque aquela pessoa tem costumes pecaminosos que para eles é quase impossível deixar. Tem práticas que ele não quer deixar, né? Então, o mundo inteiro está contaminado com o pecado. E o 99% das pessoas, os 100% das pessoas sabem que o pecado é do diabo, não é de Deus. Não é de Deus. Tá bom?
Então, temos três coisas aqui para falar. Primeiro, no capítulo 8, 44 que lemos de João, diz que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, porque eu tenho três coisas aqui. A primeira delas, por que desde o princípio ele é homicida? O homicida é uma pessoa que mata ou uma pessoa que também se suicida. É homicida, tá? Então, o que aconteceu? Quando o diabo ele pecou, se achou pecado nele, ele morreu. Ele sabia o certo e fez o errado. Então ele se suicidou. Por quê? Porque Deus lançou ele às profundidades do abismo, à escuridão. Mas não só ele. Não só ele. Ele se suicidou porque morreu espiritualmente, ele está morto, ele está preparado para a condenação. Mas não só ele. Ele matou a terceira parte dos anjos do céu. Você está entendendo? Ele é homicida desde o princípio, quando ele vira o diabo. Diabo significa mentiroso. Assim que ele é homicida desde o princípio. Segunda coisa que fala aqui, no livro de Ezequiel, que já passou, né? Capítulo 28, versículo 12 ao 15, que fala que ele estava no Éden. O diabo estava no Éden. Então, o que aconteceu? Ele foi a influência para a queda do homem. Aí no livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ver essa passagem ali. De Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente, aqui fala que é a serpente, e o diabo é identificado com a serpente. Ele influenciou a mulher para fazer errado, porque Deus tinha falado para eles, tanto para o homem quanto para a mulher: não comerdes dessa árvore, o fruto dessa árvore. Então o diabo, ele quer fazer o seu trabalho, ele não para, ele vai fazendo o seu trabalho. Na primeira oportunidade, o primeiro homem, a primeira mulher, ele fez cair. Então, os seres humanos somos assim. Começa a ouvir alguma coisa fora do que é certo, aí muitas pessoas acham que é melhor. É melhor. Um exemplo. Eu tenho falado com muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, sobre a fornicação. Por que as pessoas não casam? E elas falam: ah, não, porque que é melhor morar junto. Assim, quando quer separar, separa, e ninguém faz problema com isso aí. Ou seja, eles acham que é melhor o pecado do que fazer o certo. Porque o certo é casar. O homem procura a mulher, né? É para casar, para construir um lar, ter uma vida juntos e não separar.
é o certo. Mas as pessoas preferem morar junto, aí, sem casar. Tá errado. Tá errado. Eu sinto muito, mas é a palavra de Deus. Isso vamos falar mais pra frente, tá? Então, ele influenciou, ele participou naquele pecado, né? Ele foi protagonista daquele pecado, o diabo, no Éden. E ele também continuou o seu trabalho, continuou, tanto que ele atuou na morte de Abel. Você sabia disso? Vamos ler aqui a primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 11 e 12. 3, versículo 11 e 12. 11 e 12. Diz assim, isso já aqui, já falando do apóstolo João para a igreja. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, o diabo ele não gosta do certo. Por isso que Jesus falou, estava falando para os fariseus, ele jamais vai falar a verdade. O diabo jamais pode fazer o certo. Sou errado mesmo. Então, ele continua o seu trabalho e ele a obra dele não é o diabo em si, não a obra dele. Porque o diabo, na verdade, poderíamos também preparar um tema especial sobre isso. O diabo, muitas pessoas acham que o diabo anda ali no ar e que aparece, que o diabo está aqui, está lá. Mas segundo a Bíblia, o diabo está preso porque ele foi vencido na cruz. Cristo morreu na cruz e o diabo foi vencido, tá? Mas vamos continuar, né? Porque o nosso tema aqui é o pecado. Agora nós estamos vendo que a origem do pecado é em Satanás. Se originou no diabo. Então ele atuou também no homicídio no assassinato de Abel por seu irmão Caim. Porque as obras de Abel eram justas, mas as obras de Caim eram más, tá? Muitas pessoas ensinam que que Deus rejeitou a oferta do Caim porque ele levou o mais pequenininho, tudo aquilo que não presta. Mas a Bíblia não fala disso. O que a Bíblia fala é que as obras dele, as obras de Caim eram más. Então, não era só isso, não era só a sua oferta, era a vida dele. Estava errado tudo, porque era do maligno. Tá bom? Número 3, terceiro aspecto aqui. As consequências do pecado. As consequências. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, essa é uma passagem muito conhecida. E nós vamos ler agora, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas não é a morte física. A morte física é uma lei estabelecida para a humanidade inteira. Justos e não justos vamos morrer. Todas as pessoas, tá? Aqui, quando fala que o salário do pecado é a morte espiritual.
existe a morte espiritual, que é a morte que experimenta o diabo, né? No dia final, aquela pessoa que esteja cheia de pecado, que nem o diabo mesmo, vão ser afastados totalmente de Deus, num lugar indesejável, totalmente, né? Então, mas a dádiva de Deus, né, segundo a obediência, segundo a santidade, é vida eterna. Assim como existe a vida eterna para aqueles que fazem o certo, existe a morte eterna para aqueles que fazem o errado. O pecado nos mantém longe de Deus. Longe de Deus. Esse aspecto aqui é muito triste. É muito triste porque são as consequências. Sempre as consequências são muito tristes, né? Dos nossos atos errados. Primeiro, Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Não, 3:23, aqui é 6, capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3, versículo 23. Diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, estamos longe de Deus, estamos afastados de Deus. Aqueles que temos a alma cheia de pecado, né? Não estamos nem próximos de Deus, enquanto estamos cheios de pecado, tá? E é interessante porque tem muitas pessoas, né? Nós encontramos, falamos, conversamos com as pessoas e pessoas que não se importam com seu arrependimento, ou estão fazendo uma coisa errada e nós falamos uma coisa para ele fala, mas quando eu vou lá, vou com Deus, quando eu morro, eu vou com Deus, porque Ele me ama. A Bíblia não fala que Deus ama o pecador? Então, essa pessoa ainda não tem entendido a Bíblia. Precisa entender a Bíblia como é que é. Outra coisa, no livro de Isaías, falando do pecado, no livro de Isaías, capítulo 59, Isaías capítulo 59, 59, versículo 1 e 2, diz aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça. Tá vendo? Meus amigos, uma pessoa que não é parte do povo santo de Deus, e infelizmente quando essa pessoa pede para Deus, Deus não escuta. Aqui a Bíblia ensina. Vamos de novo. Versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tá vendo? Então Deus não escuta as orações das pessoas, de todas as pessoas. Uma vez eu vi uma pessoa que é ladrão, e
ele fala que ele ora a Deus antes de sair para roubar. Mas Deus não escuta essa pessoa. E outro grupo de pessoas, tem outro grupo de pessoas que também não faz mal para ninguém. Essa pessoa não briga com ninguém, não rouba. É uma pessoa bem tranquila, está na sua casa, faz as coisas assim certa. Mas essa pessoa não tem obedecido a Deus. Essa pessoa pode até dividir os seus bens com as pessoas e deixar tudo, mas se não obedece a Deus, com certeza Deus não leva em conta a sua obra, porque a obra dos seres humanos deve ser acompanhada de fé, tá? Então, o pecado, então, não separa de Deus. O pecado faz uma barreira entre Deus e os homens. E o pecado faz que Deus não ouça as nossas orações. Diz que num salmo eu li, mas não peguei essa passagem hoje. Diz que a oração do ímpio é abominável para Deus. É abominável, imagina. Então vamos lá, continuando. No livro de Lucas, no Novo Testamento agora, livro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Capítulo 13, a partir do versículo 1 do 5. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos lá. Nessa ocasião, Jesus, ele estava falando para o povo que eles achavam que os galileus mortos naquele acidente da torre de Siloé e aqueles que morreram naquela guerra no tempo de Pilatos, que aconteceu isso porque eram mais pecadores do que os outros galileus. Mas Jesus, ele está afirmando, é uma afirmação, não eram. E ele dá uma advertência. Eu vos afirmo, diz o Senhor: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A consequência, então, do pecado é terrível. É terrível. Já está preparado o galardão para aqueles pecadores que não se arrependem. Tá? E disso continuamos falando, porque no quarto aspecto é a solução ao problema do pecado. Se eu perguntasse qual é a solução do pecado, pode ser que muitos possam responder que é Deus, outras pessoas podem responder que é Cristo.
tudo bem. Mas eu vou falar uma coisa. Cristo, ele já fez a sua parte. Deus, ele já fez a sua parte. Então, se tudo está feito, o mundo inteiro seria salvo, estaria perdoado. Se Cristo morreu na cruz para me perdoar, ele já morreu, já o sacrifício foi feito, então estou perdoado. Se Deus, ele já fez a sua parte em mandar o seu filho morrer por mim, para me salvar, então está tudo feito, está tudo pronto aí, estou salvo. Mas não é assim. Não é assim, pessoal. Olha, presta atenção. Deus, ele pode tirar o pecado da minha vida. Deus. Porque Deus, ele perdoa ao pecador por intermédio de Cristo, do sacrifício dele, sacrifício de Cristo. Mas Deus perdoa a todas as pessoas, assim, quem seja que for. Sim, mas só se aquela pessoa está realmente arrependido. Deus pode tirar, pode perdoar o pecado e deixa aquela alma limpinha, limpinha. Mas não é de qualquer jeito, não é assim não, pessoal. Nas próximas aulas nós vamos ver e vamos falar mais, aprofundar mais um pouco sobre o arrependimento, né? Aqui nós estamos vendo a solução para o pecado, a solução para o pecado. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. 17, versículo 30. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Estamos advertidos, está todo mundo avisado, né? Tem que se arrepender, sinceramente, com verdade, não com mentira. Tem muitas pessoas no mundo que têm se arrependido e voltam a fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é parar de fazer aquilo que é errado, né? Parar mesmo. Porque se volta, covarde, porém mentiroso, e não se arrependeu de coração. Aqui você pode falar daquelas pessoas que queriam seguir ao Senhor, e o Senhor, ele fala que aquela pessoa que quer seguir ele tem que deixar tudo por causa dele. Então deixa tudo lá e segue Cristo. Então a solução aqui é aquela pessoa que estava pensando que Cristo, que Deus, tudo bem. Essa é a parte do remédio, né? É a parte do remédio para curar a doença do pecado. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou doente e eu preciso de um remédio, qual deve ser a minha atitude? A atitude certa. Qual é?
é me levantar e ir para a farmácia que tem o remédio e comprar, para depois eu tomar. Você está entendendo? Então, Deus e o sacrifício de Cristo é a solução. Pronto. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E Deus já falou qual é a minha parte. A minha parte é me arrepender. E Deus vai me perdoar. Estou arrependido? Então vem a outra parte, que é o batismo. Disso vamos falar na nossa próxima aula. Tá bom? Então, meus irmãos, amigos, vamos encerrar nossa aula de hoje aqui, por aqui. Em conclusão, vamos falar o seguinte: o pecado é um problema que involucra a humanidade inteira. O pecado é infração, transgressão da lei. Falei infração, né? É transgressão da lei. E o pecado tem consequências muito tristes, muito dolorosas. E a solução para o pecado é buscar Deus de coração. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês continuem assistindo nossos vídeos para você continuar aprendendo, sentindo de conhecimento, e vocês possam achar a verdade. Eu sou você estudar com paciência, saber ouvir e refletir. A palavra de Deus, cumprir as coisas que Deus manda, é difícil, mas não é impossível. Conseguimos fazer a vontade de Deus. Aquele que quer verdadeiramente, aquele que quer servir Deus. Assim que, pessoal, encerramos por aqui e até a próxima semana, se Deus permitir. Um abraço a todos vocês e tenham uma excelente noite, dia, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.